pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Estamos iniciando a nossa live do Conecte na Bíblia, com a presença especial hoje do Marcinho Poeta. Obrigada, Marcinho, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra. Depois eu faço os agradecimentos no finalzinho. Isso aí. A gente está com o Marcinho aqui hoje, estamos iniciando mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Então hoje a gente vai ter uma live especial, a gente vai falar sobre a Bíblia e poesia, e com a presença especial do Marcinho. Só um recadinho, nós vamos ter o sorteio no final dessa live, então fica até o final. Nós vamos ter o sorteio desse kit Conecte na Bíblia, conforme eu tinha divulgado. Então a gente vai sortear a caneca e a Bíblia, né? Quem se inscreveu, fica aí, todo mundo fica até o final, que no final nós vamos fazer o sorteio do kit Conecte na Bíblia. Quem não se inscreveu, deixa pro próximo, a gente está encerrando agora as inscrições para o sorteio, tá bom? Porque a gente vai dar início então à nossa live de hoje. Marcinho, como eu tinha dito, seja muito bem-vindo, todos também muito bem-vindos. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso canal, no Conecte na Bíblia. E para iniciar, eu vou pedir para o Marcinho se apresentar, né? Falar um pouquinho da sua profissão, Marcinho, o que você faz, falar um pouquinho da tua família. E falar também por que do Marcinho Poeta, né? Por que desse nome, da onde surgiu isso? Fica à vontade. Primeiramente, bem-vindos todos aí que estão na live. E é assim, eu vou te explicar. Quando eu era criança, Laine, a minha mãe já me chamava de Marcinho. Principalmente quando eu fazia uma arte, ela queria me dar as palmadas, né? Uhum. Falava, Marcinho, vem cá. Depois a gente foi crescendo e aonde eu estava tinha mais de 2 Márcios, né? E aí para não igualar todos, olha, você vai ser o Marcinho. Então eu já sempre acostumei com o Marcinho. Uhum. E eu sou técnico de enfermagem, para as pessoas que não me conhecem, eu faço parte da área da saúde. E atualmente eu não estou de licença médica, né? E você perguntou como começou? Isso, como que começou? Falar um pouquinho, né, da sua família, né? Sim. Eu sou casado com uma esposa linda e maravilhosa, tenho um filho de 12 anos e vai ficar para uma outra live, a gente vai contar a história. Nós temos um testemunho muito lindo que Deus fez na nossa vida, mas eu vou fazer suspense, eu não vou falar isso hoje não, vai ficar para uma próxima live e você é o nosso convidado. E como surgiu o Marcinho Poeta? O Marcinho Poeta veio de uma ideia assim, como meu nome é Márcio, e já como todo mundo já me chamava de Marcinho, eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou colocar @Marcinho Poeta. Quem conhece meu trabalho sabe que no final eu sempre coloco @Marcinho Poeta, até para diferenciar de outras pessoas, de outros poetas que nós temos em muitos lugares que eu conheço. O Brasil, o que é bom assim do Brasil, nós temos grandes poetas, grandes poetisas com um enriquecimento assim de palavras incríveis. Nós somos muito abençoados por Deus nesse sentido. Verdade. E aí todo mundo sempre me incentivou. Por que você não começa a fazer um trabalho diferenciado? Você tem um trabalho muito bom, que até então eu escrevia meus poemas e poesias ou os meus textos de reflexões, eu sempre escrevia e guardava. Sim. E todo mundo cobrava isso de mim. Por que você não publica isso? Eu tenho certeza que vai fazer um bem, como faz para nós, que já caminhamos com você. Com certeza você vai alcançar outras vidas. Eu falei, quer saber? Inclusive, quero mandar um abraço que está aqui. A minha sobrinha Viviane foi uma das minhas incentivadoras. Meu primo Caio foi um dos meus incentivadores. E, lógico, a minha esposa Cristiane foi também. Uma dos meus maiores incentivadores foram esses. Então, eu comecei falei, bom, eu vou criar uma página. E eu criei uma página no Instagram. Comecei bem pouquinho, hoje eu tenho um número bom, tenho um público que é fiel ao meu trabalho e eu sou fiel a este público também. E Deus tem feito coisas grandiosas através disto. Que bênção, Marcinho. E pra gente conhecer um pouquinho melhor, o que te motivou a começar a escrever, né? Qual a sua motivação? O que te motivou? Tá. Quando eu sempre na escola, eu sempre gostei muito de português. E a gente sabe que na escola a gente tem
a tal matéria da redação. Sim, verdade. Tem gente que não gosta de Verdade, redação. que até foge, né, Marcinho? Eu amo redação. Eu sou uma pessoa que eu gosto de criar. E aí, eu acho que a redação, ela me beneficiou com isso. Tudo que eu pego, me dá uma ideia, eu vou escrevendo tal. E aí, me inspirou, foi essa parte da redação. Mas, se você me perguntar assim, em quem eu vou me inspirar, eu me inspiro primeiramente em Deus. Eu acho que não tem nada que a gente faça hoje em dia que não tenha como colocar Deus em tudo que a gente faz. Então, quando eu comecei o trabalho, o que me inspirou? Deus, e pessoas me inspiram. Vejam só, Deus, quando criou o homem, ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Então, quando eu posso olhar para qualquer coisa, para a natureza, para uma paisagem, para você, para aquela pessoa que me fez o bem ou me fez o mal, e eu vou falar o que Deus faria no meu lugar com essa situação. E aí Deus me dá a inspiração, eu começo a escrever. Mas a minha maior inspiração, primeiramente Deus, segundamente as pessoas. Você pode ver que você aprende com todas as pessoas, com todas as crianças. O ser humano sempre vai trazer algo para nos ensinar, ou no bem ou no mal. Deus vai nos ensinar através das pessoas. Isso mesmo, nossa, que bênção, né? E isso que você falou, né? É a inspiração de Deus e também nas pessoas, né? Sim. E assim, Marcinho, eu queria saber, você escreve, mas como é que essa poesia vem pra você? Por exemplo, você tá no trabalho, vem na sua mente, ou você tá andando na rua e de repente vem uma ideia e você para se inspirar, ou você fica pensando naquilo o dia inteiro e depois escreve. Como essa poesia vem pra você? Sim. Como eu disse no início, eu escrevo muito reflexões da vida, escrevo poema, escrevo poesia, mas o meu forte mesmo é poema e textos de reflexões, porque há uma diferença que depois eu posso explicar para todo o pessoal que está aqui no vendo, mas é assim, a minha esposa costuma dizer o seguinte: quando você está muito quietinho, ou você está comendo, ou você está escrevendo. Eu amo escrever. Primeiramente, a gente tem que pensar que a pessoa que escreve, ela tem que ter motivação, ela tem que ter gostar de escrever. Sim. E eu sempre gostei. E aí, digamos que eu olhe para aquele quadro, que eu olhe aquela flor, que eu olhe uma pessoa e tudo vai me inspirando. Aí me vem uma frase, outro dia, só para falar sobre isso, eu estava há 2 semanas atrás em casa e me veio uma frase na cabeça. E eu preciso escrever assim, vem a frase, eu já tenho que escrever, senão eu acabo esquecendo. E já aconteceu isso muitas vezes. Eu lembrar, depois eu acabou esquecendo. Perdi a oportunidade. Mas me veio uma frase, eu falo: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa frase? Desta frase, inclusive, eu tenho uma surpresa para o pessoal de casa e para você, inclusive. Que é uma surpresa de hoje, para vocês. E aí, do nada, eu começo a escrever, igual, há 2 semanas atrás, Deus me deu uma frase, seguinte frase: a honra da honra. E disso, eu criei um texto, pensando sobre Deus, lógico, e me veio uma mensagem. E nisso eu tirei uma mensagem e levei uma palestra para um certo local que nós iríamos, com um grupo. E eu ia palestrar e trouxe. E eu falei: meu Deus, eu agradeço sempre a Deus, porque tudo ele me inspira e fala: olha, escreve assim, 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 eu vou pedir na direção de Deus, e sai. E sai o texto, que inclusive hoje eu vou ler um texto que fala sobre o amor de Deus, e eu escrevi hoje, né, em forma de poema, poesia, e depois eu quero ler para vocês. Muito bonito, assim, que Deus me ensinou. Eu tô ansiosa para ver esse poema aí, viu? A gente Mas se eu deixasse para outro dia, com certeza eu ia perder a oportunidade. Então eu já me venho, eu já sento e já escrevo. Lógico, se eu estiver na rua, não dá. Mas se eu estiver em casa e me ver, eu já sento, fico quietinho. Já tem que escrever. E aí, às vezes eu escrevo, até conversando, eu falo comigo mesmo, escrevendo e vou. E depois o que eu faço? Quando o texto poético está pronto, ou a reflexão está pronta, eu vou fazer a correção verbal, a correção do português, tento melhorar o máximo possível. Sempre gostei de português, então eu tento me aprimorar, lógico.
não sou perfeito, assim não vai sair 100%, a gente sempre tem um Sim. erro, porque o português, nossa, é muito rico. Verdade. E se a gente fosse ajustar, Sim. vou ficar o tempo todo. Mas a gente se aprimora e sai o trabalho bem feito. Certo. E, Marcinho, é um dom também, né? Porque por mais que, assim, a pessoa, ela estude, ela consiga... Nem todo mundo consegue escrever exatamente a poesia. Às vezes até fica, mas eu acho que, assim, por mais que a pessoa se prepare, mas é um dom também, né? De fazer essa conexão das palavras com o sentimento, com aquilo que vem na sua mente. Você conseguir trazer tudo isso, montar isso dentro de um texto e transmitir também aquilo que você pensa. Porque às vezes a gente até sente, mas transmitir o que sente ou o que pensa, para muita gente é um desafio, né? Sim, porque não é, o escrever é uma coisa que exige disciplina, exige paciência, então você tem que ter esse tempo, essa prioridade, você tem que ter esse tempo para você, porque não é simplesmente sentar e escrever, Sim. porque você tem que sair sentimento, tem que mostrar a verdade daquilo que você está falando, você tem que ter, levantar, olha, é isso que você tem convicção, é isso, é a palavra certa, é convicção daquilo que você está falando, porque você tem que demonstrar que o que você está falando tem uma verdade ali, Sim. tem uma autoridade na escrita. Perfeito, perfeito. E Marcinho, você tem uma reflexão pra gente? Sim, Hoje, o Marcinho trouxe o material dele, a gente está ansioso aqui para ouvir, o pessoal já está aqui, ó, então fica à vontade, Marcinho. Olha, esse poema diz assim: sabe quem brilha? São as estrelas. Elas são incontáveis e de uma beleza inexplicável. Elas não se comparam a nada, pois têm o seu significado próprio, sua identidade, e não competem com nenhuma obra da criação. Tem sua hora e momento para dar seu show, e mesmo assim, sempre lembrada em algum lugar, em algum momento da vida de alguém. Enfim, brilhe, mas se destaque pela humildade. @Marcinho Poeta. Aê, que linda, né? Parabéns, que bênção. Mas não é bem assim mesmo, porque nós temos que ser como as estrelas. Você pode ver que elas estão sempre brilhando, mas ela tem um momento dela, ela não compete com ninguém. Ela sabe a hora que tem que ser a da natureza, a hora que precisa vir o sol, ou precisa vir a lua, mas quando é o momento das estrelas, elas fazem aquele... Olha a estrela, olha, mãe, pai, já viu? A gente fica admirável com a criação de Deus, né? Sim. E aí elas não competem. A mesma coisa somos nós. Temos que brilhar como elas. Sim. E elas se destacam. Nós também temos que brilhar e nos destacar, mas sempre com a humildade. Isso mesmo, Né? Perfeito, perfeito. E você me fez lembrar que a estrela, ela tem o seu, que você falou, né? Tem um brilho próprio, né? Ela não faz força pra... Não. Ela aparece naturalmente, é lembrada por todos em algum momento da vida, perfeito, isso mesmo. E a gente tira uma lição, né? Dessa reflexão, né? Que a gente também não precisa, né? Todo mundo tem o seu brilho, tem o seu potencial, né? E assim como elas, nós somos obra da criação de quem? De Deus. Verdade. Quando Deus criou todos os céus, criou a terra, ele foi formando cada coisa em seu devido lugar, e depois veio quem? O homem. Não, a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos obras da criação de Deus. Olha que privilégio que nós temos. Verdade, verdade, perfeito. Isso aí, ó, o pessoal gostou, tá batendo palminha, isso aí, foi muito legal. Obrigado. E Marcinho, assim, falando um pouco sobre a Bíblia e a poesia, né, que é o tema também da nossa live. O que na Bíblia, assim, soa como poesia para você? Né? O texto que você leu, uma passagem, um livro, o que é aquilo da Bíblia soa como poesia? Porque a Bíblia também tem poesia, né? Sim, a Bíblia tem, assim como o poema, poesia, a Bíblia também tem, olha só, é um texto poético que diz assim, Salmos. Salmos é um livro da Bíblia que fala muito sobre poesia. O salmista Davi diz assim: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Porque os malfeitores, eles serão desarraigados, diz assim, despediçados, e serão destruídos.
porque eles são precipitados. Gente precipitada, você viu, eles quebram, como diz o ditado que diz por aí, quebram a cara. Pessoas precipitadas não pensam, são impossíveis. Sim. Mas quem é paciente e espera em Deus, serão o quê? Herdarão a terra. Esse é o Salmo, assim, a Bíblia é completa, assim, em questões da palavra de Deus, em questão de ensinamento, até em Salmos, e até em questão de parábolas. A Bíblia é muito rica. E esse é um dos versos, assim, mais lindos. Outro que diz assim também: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas é somente quem? Os que esperam no Senhor. Aquele que age por sua própria força, pela força pessoal, eles caem, eles cansam fácil. Mas quando a gente está descansando, a gente está esperando em Deus, lógico, fazendo a nossa parte, mas descansando, com certeza Deus age no momento certo. Nunca Deus ele se atrasa, porque Deus nunca se atrasou. Ele não tem essa palavra. Deus não se atrasa. Ele tem o momento e a hora dele. Nós é que somos apressados, queremos tudo pro ontem, né? Deus fala: calma, eu estou no controle, eu vou dar um jeito, eu vou resolver, e acontece. É isso mesmo. E você trouxe algumas passagens, né, Marcinho? Sim. Quando eu escuto os Salmos, assim, eu vejo que é um livro, né, que faz parte dos livros poéticos, um livro que exige respiração, que exige, né, de nós lermos, meditarmos e tirar tantas lições, né? A gente tem tantos simbolismos, comparações, né? Que a Bíblia ela é tão completa, como você falou, né? E os Salmos muitas vezes vêm como cânticos, né? Sim. Que muitas vezes ali usavam como cânticos. E a gente consegue tirar tantas lições, reflexões para a nossa vida também. E soa realmente como poesia, né? Isso que você leu, reflexão. Dá pra gente tirar... Se a gente pegar um texto, né, Marcinho? E ficar pensando, meditando dele o dia inteiro, a gente tira lições e lições e lições daquele mesmo texto. A palavra de Deus ela tem uma gama tão grande de renovação, né, vamos dizer assim, que depois de tantos anos que foi escrito, ainda mexe de forma tão profunda com o coração da gente, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia em si, diz a Bíblia que a palavra de Deus ela se renova de dia em dia. Então eu posso ler esse versículo hoje e falar isso, amanhã ler o mesmo versículo e ter uma outra tradução da palavra de Deus. É isso mesmo. Deus é lindo em todas as coisas, né? Verdade, verdade. Tanto que a gente vê pessoas abordando o mesmo texto de diferentes formas formas, diferentes. né? Um assim com uma visão, né, enfim, pensando de um lado, outro assim, mas com aquela mesma direção, mas de várias formas, né? A multiforme graça de Deus, né? Deus se manifesta de várias formas. E aí eu queria um pouquinho, Marcinho, que você falasse um pouco da poesia mesmo, até pro pessoal que tá aqui, para entender um pouco. Às vezes todo mundo fala, né, que conhece poesia, mas, né, qual que é a diferença que você falou que ia trazer pra gente, né? Poesia, poema, o que a gente entende por poesia? O poema, ele é da seguinte forma. Inclusive eu tenho um amigo muito importante que eu vou falar sobre ele depois, mas ele é o meu mentor, inclusive. O poema, ele vem trazido dentro de um texto, mas ele tem versos e rimas. Ela sempre acaba com uma rima. Enquanto que a poesia, ela tem o seu contexto, mas ela não tem a forma de rima no fim. Certo. Mas a poesia em si, ela tem uma literatura rica porque ela vem trazida num texto completo, mas ela pode ser, por exemplo, projetada e revelada, por exemplo, através daquele quadro ali, por exemplo, que está um leão. Eu posso dele trazer uma poesia. Sim. Tá? Eu posso, através de olhar para a natureza e fazer uma poesia. Mas o poema, ele vem com um texto criado com versos e rimas. A poesia não, ela não tem as suas rimas. Depois eu vou ler um outro texto que eu tenho. Ele é o quê? Ele é um poema, porque ele vem com versos e rimas. Já a poesia não. Ah, entendi. Tá? Então, a poema vem com versos e rimas, sempre com rimas no final. Sim. E a poesia não. Legal, é uma coisa só diferente, mas o foco é o mesmo.
ela tem uma complexidade grande. Uhum. E você pode ver que nós temos hoje, como eu estava falando que o Brasil é um país abençoado, que nós temos grandes escritores, grandes poetas, homens e mulheres, e que muitos não são reconhecidos ainda hoje. Nós temos muitas pessoas em oculto, né? Que são ricos e que a gente nem sabe que estão aí. Mas que existe, e se fossem artistas, como nós temos grandes artistas, você fala assim, nossa, o cara estava em oculto todo esse tempo e tem uma riqueza. Como você falou, é dom e talento de Deus. Nossa, mas muito legal, né? Porque às vezes a gente ouve poema, poesia, acha que é tudo a mesma coisa, né? E agora a gente aprendeu que poema então termina com versos, rimas, né? isso. Com rimas. E a poesia é um texto ali, enfim, mas que não necessariamente precisa ter de os ter rimas, as rimas. Que no caso eu falo que é os textos de reflexões que eu falo. Aí no caso já é poesias, porque ela não tem rima. O seu forte então, Marcinho, é mais o poema ou a poesia? O meu forte é poesia. A poesia. Porque os meus poemas são, vamos dizer que de 10 que eu escrevo, um é poesia, um é poema. Os 9 são poesias, porque o poema não é o meu forte, eu tenho uma outra linha. Certo. Às vezes o outro ainda escrevo, alguma coisa sai, alguma inspiração eu acabo fazendo. Ai, que legal. Isso aí, muito legal, né, gente? Muito bom. E, Marcinho, de repente, alguém gosta muito de poesia, né? De livros de poesia. E às vezes fala, eu queria tanto conseguir escrever, sabe? Uma poesia ou um poema, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, como começar. E a escrita é algo tão bom, né? Que eu acho que assim, até... Eu vou até longe, eu acho que às vezes até é uma forma de terapia, né, o Marcinho, porque também a pessoa coloca ali o seu sentimento, ela expõe, você não consegue falar, mas escrevendo ela consegue, né? Sim. E qual que é a sua dica para essas pessoas que querem escrever ou uma poema, uma poesia, ou uma reflexão, para iniciar? Primeiramente, foi aquilo que eu estava falando com a Elaine e compartilhei com vocês que estão aí em casa. Primeiro a gente tem que gostar de escrever, esse é um dos primeiros passos, e ter disciplina. A segunda coisa, a gente precisa ter uma noção para nossa cabecinha que eu vou escrever primeiramente para agradar primeiramente a mim. Eu vou agradar a Deus, porque eu estou fazendo para Ele. Tudo que eu faço, Elaine, eu faço primeiramente pensando em Deus. Certo. Segundamente, eu preciso entender que eu preciso agradar a mim. Se eu agradar a mim, beleza. Mas se eu agradar a Elaine, tá ótimo. Que bom que eu alcancei o coração da Elaine, que bom que eu alcancei o seu coração. Mas pode ser, Elaine, que eu vou escrever algo e você falar, não gostei. Mas que para mim eu achei maravilhoso, me ensinou alguma coisa. Eu sempre tem aquele ditado que diz assim, que em time que tá ganhando, a gente não mexe. Sim. A gente deixa fluir. Tá ganhando, vamos trabalhar com esse time. E aí você precisa gostar de escrever. Outra coisa, escrever com alma, com sentimento, com o coração. Então, eu agradando a mim, eu quero agradar a Deus, quero agradar a mim. Poxa, eu alcancei vidas. Eu estou conseguindo alcançar vidas? Perfeito. Mas, disciplina. O que é disciplina? Porque se você não gosta de escrever, se você não tem paciência de sentar e pensar e analisar naquilo que você está pensando, não vai fluir nada. Certo? E tem que amar. Se você fizer, por exemplo, uma comida que você não está afim de fazer, eu vou fazer, mas eu tô sem. Não vai ser uma comida saborosa, vai? Não vai. É verdade. Porque você não está com vontade de fazer. Você está fazendo porque você tem uma obrigação. Mas quando você fala, hoje eu vou fazer aquele almoço, aquela feijoada ou aquela macarrão. Você faz com tanto prazer que no final todo mundo vai elogiar a sua comida. Ou você fala, nossa, eu nunca comi uma comida tão gostosa. Então, se você quer ser um escritor, escrever poesias ou poemas ou textos de reflexões, você tem que amar, gostar daquilo que se faz. Em tudo na vida, Elaine, nós temos que amar fazer. Não fazer por fazer, mas fazer por prazer. Né? Perfeito, perfeito. E Marcinho, por exemplo, para as pessoas que também estão ouvindo, como que você escreve? No papel mesmo? Você tem um caderno de poesia? Você fica na frente do computador? Você fala no celular? Qual que é a sua estratégia de escrita?
A minha estratégia ela é tão simples, eu sempre usei o celular. E aí eu tenho um bloco de notas no celular, e aí quando me vem algo na mente, eu já sento, pego o bloco e vou fazendo. Vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo. Puxa, eu posso mudar isso aqui. Aí quando eu quero colocar uma palavra, porque a gente tem que entender o seguinte, quando você está escrevendo e você quer mostrar essa escrita para alguém, alcançar a vida de alguém, você não pode usar uma palavra tão difícil também, porque no nosso meio, nós temos várias pessoas que têm vários, tem uns que têm um conhecimento a mais, outros têm um conhecimento a menos. Então, quanto mais palavras simples você puder usar para que você possa alcançar todas as idades, todos os tipos de pensamento, melhor. Perfeito. Porque você não está escrevendo para qualquer pessoa. Você está escrevendo para pessoas especiais. É isso que quando eu falei você preparar uma comida, peraí, eu tenho alguém que vai comer dessa comida. Nem que seja eu sozinho. Então, quando eu estou escrevendo, alguém vai ler o que eu estou escrevendo. Então, eu preciso mostrar sentimento, amar o que eu estou escrevendo, colocar sabor. Colocar sentimento. Para que quando as pessoas leiam, elas sintam aquilo que eu também estou sentindo. O sazon da poesia, né? O tempero da poesia. Ô Marcinho, você sabe que você me fez lembrar de quando eu tava, acho que na terceira ou quarta série, teve uma competição lá na escola, né, no ensino fundamental, acho que tava na terceira série, de competição de poema, de poesia, e eu fiz um poema, agora já, né, fiz um poema com rimas, e eu fiz um poema sobre a família. E aí rimava tudo. Eu não tenho mais esse poema, mas eu fiz, eu não lembro muito bem. Eu lembro que o tema era família. E você acredita que uma professora chorou? Acredito. Quando ela leu, e você me fez lembrar isso agora, me veio na memória, né? E aí como tinha essa competição, né? Eu lembro que a medalha de ouro, eu não sei pra quem que foi, a de prata foi alguém que falou sobre medalhas, que era na época das Olimpíadas, na época que tinha Olimpíadas naquele ano, e eu ganhei a medalha de bronze, Marcinho. Parabéns. Com aquele poema da família, né? Depois eu nunca mais escrevi. Mas né? É porque houve vontade, Sim. houve amor, houve entrega naquilo que você fez. Exato. Não é que fosse uma competição, mas você talvez nem tenha pensado na competição. Sim. Você estava pensando no tema e se dar o seu melhor. Sim. Quando a gente dá o nosso melhor em tudo que a gente faz, com certeza sai um belo resultado. Isso aí. E aí eu escrevi sobre a família, né? Acho que foi uma coisa do coração mesmo, falando. A professora acho que ficou até tocada. E assim, Marcinho, você tem alguma referência na área de poesia? Alguém que te inspira? Alguém assim, né, nessa área? Sim. Eu tenho uma pessoa que está aqui na live, inclusive, eu falo que ele é meu mentor. Mas antes de ser meu mentor, eu chamo ele de meu irmão, porque ele é como irmão. E eu costumo dizer assim, que nós somos gêmeos na escrita. Porque nós pensamos iguais, escrevemos iguais. A única diferença de mim para ele, inclusive ele está aqui na live, eu quero mandar um abraço para ele, é o Eric. E um abraço, Eric. É o meu mentor. Um abraço para você também, viu? E ele é uma pessoa que eu falo mentor porque ele é uma referência na escrita para mim. Quando eu citei agora há pouco que nós temos grandes escritores, grandes poetas aqui no Brasil, o Eric é um deles, a Shirley Maia, Eric, qualquer coisa, se eu estiver errando o nome dela, você pode me corrigir aí na live. É uma pessoa também que escreve assim como ninguém, Shirley Maia, @Shirley Maia e @Eric Cristiano, é isso mesmo. Isso. Cristiano 1. Isso, ele tá aí na live, inclusive. Pensa num poeta nato, nasceu com dom, e ele sim, ele escreve com rima. Ele escreve poema. O forte dele é poema e eu já sou poesia. Certo. E eu fico assim encantado com... E aliás, depois que eu comecei a escrever poesia ou poema, eu enriqueci muito através do Eric. Eu fui pegando dele, eu fui aprendendo com ele, e ele é tão assim, incrível. Eu não estou falando para bajular não, porque se não fosse bom eu também falaria. Nós somos irmãos, eu falo mesmo. Mas assim, se você vê o trabalho dele, você fala bem como o Marcinho falou. É uma pessoa rica, e ele... Sabe aquele que você fala assim, você é psicólogo, você é filósofo, você é o que ele fala, sou comum, sou igual.
Eu sou igual a você. É uma pessoa que tem rico, você aprende muito com ele, é uma literatura nata. E a Shirley Maia também é uma pessoa que, grande escritora, grande poética também, uma mulher poética, poetisa, grande também. E tem outros também tem um que eu quero mandar um abraço, ele é da Bahia. O poeta Ivanilton também cresce, assim, tem livros escritos, inclusive, esse nosso parceiro também, uma pessoa de Deus, assim. E são essas duas pessoas como referência, o Eric, a Shirley Maia e o Ivanilton, poeta. Agora, na minha vida secular, são duas pessoas que me ensinam muito, assim, através da palavra de Deus, que é o pastor Sidney Moreira e a pastora Leila Franciele. São duas pessoas do meu mundo secular fora, assim, das minhas redes sociais, do meu cotidiano, que me ensinam muito. Eu tenho aprendido muito com esse casal, são um casal abençoador. Você quer aprender, assim, da palavra de Deus, este casal é uma pessoa, tem grandes pessoas incríveis, mas como referência na minha vida, o pastor Sidney Moreira, a pastora Leila Franciele e esses meus incríveis poetas, que é o Eric, a Shirley e o Ivanilton. Pessoas incríveis. São minhas referências, com certeza. Isso aí, então vamos aproveitar para mandar um abraço para todo esse pessoal, gratidão. Né? Isso, um abraço para todos. Isso, o Eric tá aqui também, né? Um abraço pro Eric, pro pastor Sidney, pastora Leila também, um abraço para todos vocês. E aí, Marcinho, eu queria saber se você trouxe mais algum... Agora eu tô, assim, curiosa, né? Que você falou que tinha uma surpresa pra gente, né? Que você trouxe uma surpresa e eu tô curiosa, né? A gente hoje, eu tinha esse compromisso aqui com vocês. E eu tava falando, Deus, assim, o que o senhor podia me dar agora pra me escrever hoje? Saiu do forno, tá no forno, saindo agora pra vocês. E eu quero dedicar essa escrita aqui pra todos vocês que estão na live. Pra Elaine, que está aqui comigo aqui nesse momento, que me deu essa oportunidade. A gente está falando um pouquinho sobre poema e poesia. Isso é um prazer. E o que eu vou ler é poema. O que eu falei, que o poema ele tem versos e rimas, que é o que eu fiz aqui. Sim. E o texto de reflexão, que é aquele que eu li sobre as estrelas, a gente pode dizer que é uma poesia, porque ela não tem rimas. Ele é um texto, um contexto que vem... sentimentos, né? Sim. Que nós falamos sobre a grandeza de Deus, sobre a criação, sobre as estrelas. Já esse aqui, eu quero falar sobre o amor, o maior e verdadeiro amor. Elaine, quem você acha que te ama mais, assim? Que te ama mais? Você fala, nossa, eu sei que... Quem que você possa imaginar que te ama mais? Você aí de casa, pense em alguém que possa te amar mais. Eu sei que você está pensando. Talvez você pense assim, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos. Mas olha, eu quero ler isso aqui para vocês. Eu vou ler, porque como saiu do forno agora, não deu para mim. Mas eu quero falar só, olha, quero ler esse aqui. O maior e verdadeiro amor. Olhe só quão grande amor Jesus sente por você. Alguns séculos atrás, deu-lhes amor sem merecer. Mas o amor era tão grande, a tua obra e criação. Quem? Nós. Nós somos a obra e criação de Deus. Foi-nos dado uma chance e com ela o seu perdão. Para isto foi preciso começar tudo de novo. Precisou ser humilhado e um amor ignorado. Sendo rico, se fez pobre. Sendo Deus, se fez homem. Sua cruz, um grande fardo, só para salvar o homem. E cumpriu sua missão, pois o alvo era você. Ele primeiro curou, saciou e transformou. E mesmo com tudo isto, ele foi desprezado, sendo que era para ser nosso Deus tão adorado. E chegou o grande dia da nossa libertação, mas para isso era preciso uma grande negação. Se negou-se a si mesmo por amor a todos nós.
e foi numa cruz pesada que ele morreu por nós. João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu fico muito... minha mente vai além quando eu penso, Elaine, no amor de Deus. Esse tal maneira que a Bíblia fala, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é que nunca vai chegar à nossa mente a grandeza do amor, essa paixão, esse amor eterno por cada um de nós. Essa tal maneira nunca vai chegar ao nosso, Elaine, ao nosso entendimento. Por mais que a gente queira trazer para nós, o que é essa tal maneira? Não tem tamanho. É mais que profundo. É maior que, como eu falei aqui agora há pouco, é maior que o meu amor pela minha esposa. É maior que o amor da minha esposa por mim, você pelo seu marido, ou pelos nossos filhos. A Bíblia diz assim que pode até uma mãe esquecer o seu filho, Jesus jamais. Podem as pessoas, Elaine, nos decepcionar, falhar conosco, nos aborrecer, nos deixar triste. Pode acontecer o que for, o homem faz isso. As pessoas são falhas, mas lembre-se, Jesus jamais. Ai, que lindo, né? Que bênção, gente. Que lindo, que bênção. A gente tem um pessoal, nossa, muito lindo mesmo. Ô, Marcinho, depois, se você assim permitir, deixa a gente colocar esse poema no nosso canal. A gente vai colocar aí com os créditos, né, de Marcinho Poeta, mas que poema mais lindo e profundo, né? Escutando esse poema, eu consigo, eu senti o amor de Deus, né? Escutando, assim, e não só isso, que às vezes a gente não consegue entender o que você falou. É difícil a gente tatear Deus, né? Quando a gente não vê. Mas esse amor profundo de ser adorado, né? E, em vez de ser adorado, ele foi humilhado. Nossa, foi perfeito, lindo. Perfeito. Nessa escrita a gente pode perceber, olha como Deus é lindo. Quando ele dá pra gente, né? E a gente se entrega na escrita, isso. Deus, eu quero fazer para você em primeiro lugar, mas eu quero alcançar pessoas. Sim. Eu quero tocar o coração. E eu quero falar uma coisa breve, Elaine, que depois que eu comecei a escrever e que eu tenho falado, Deus, eu quero fazer primeiramente para ti, mas eu quero alcançar vidas. Quantas pessoas, Elaine, que chegaram em mim e falaram assim, eu saí da depressão. Depois que eu comecei a ler as suas reflexões, seus poemas e poesias, eu comecei a querer ter vontade de viver. Eu estava cabisbaixo e Deus alcançou meu coração através da escrita. A Bíblia diz assim que tudo que nós fizermos, tudo seja para a glória de Deus. Sim. Deus que tem que ser glorificado. Eu sou apenas um canal, nós somos um canal. Sim. Você também é um canal de Deus na sua vida para que Deus possa te usar. Então nós somos instrumentos, Sim. onde eu sou o canal e Deus vai usar a minha mão, Deus vai usar a minha boca para poder escrever. Deus vai trabalhar no meu coração, vai me dar inspiração e as palavras bem. E a gente pode ver aqui que começou falando que Jesus, há muitos séculos atrás, ele já começou o amor dele sem a gente merecer. Sim. Começou daí. Mas para isso, para ele alcançar nós, que nós estávamos no erro, ele começou do zero. O que ele fez? Ele veio e mandou Jesus. Jesus veio aqui. Começou tudo do zero, ele veio aqui ele andou, transformou, saciou vidas, curou. E mesmo assim ele foi o quê? Ele foi negado, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. E aí, ele era Deus. E como rico ele se fez pobre, e sendo Deus, ele teve que se fazer de homem para alcançar a nós. E aí, ele teve que fazer o quê? Carregou uma cruz. Para o quê? Para nos trazer a salvação. E aí, cumprindo a missão dele, ele fez o quê? Ele esteve aqui, mas cumprindo a missão, ele fez o quê? Ele curou as pessoas, ele transformou vidas, libertou pessoas. E aí ele foi o quê? Desprezado pelo homem. A Bíblia diz que ele foi o mais desprezado de todos, ele foi amaldiçoado. Para quê? E ele era para que você? Ele era para ser um Deus adorado. E não rejeitado, mas ele fez pelo homem aqui na terra e ele foi rejeitado. E aí, quando chegou o dia da nossa libertação, que foi o dia do quê?
da morte na cruz. Ele foi e aí ele se negou por nós. Ele podia ter falado, não, eu não vou. Porque ele sabia que o homem ia rejeitar nos dias de hoje. Mas ele fez o que? Ele foi desprezado, mas ele se negou, ele se aniquilou, foi até a cruz, pegou a cruz por nós, a cruz mais pesada, para trazer a salvação por nós. E aí, por isso que a Bíblia diz assim, que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira, essa tal maneira a gente nunca vai alcançar, esse amor que Deus sente por você, e ele se preocupa com você, com seu bem-estar. Mas quantos até hoje não querem saber de Jesus? Verdade. Né? Quantos negam a Jesus? E só ele pode nos trazer a paz que o mundo não tem, Elaine. É isso mesmo. Nossa, muito lindo mesmo. E Marcinho, a gente já está chegando ao final aí da nossa live. Antes de a gente terminar, eu queria aproveitar esse gancho, né? Falando de Jesus. Você que está aí, às vezes, né? E outras pessoas que vão vir assistir depois que essa live vai ficar salva, tanto aqui no Instagram, depois ela vai ser colocada também no YouTube, lá no Conect na Bíblia. Para essa pessoa, né, que realmente quer convidar, né, a Jesus para estar na vida dela, para ajudá-la nos seus desafios diários, né? Às vezes tem tanta gente, como você falou, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade. Hoje a gente vive num tempo tão difícil, né? Onde a gente tem tantos problemas emocionais e que essas pessoas possam vir a Cristo também e achar um descanso, né? Achar um lugar de descanso, né? E eu queria que você fizesse uma oração para essas pessoas. Pode ser, Marcinho? Pode ser. Jesus é o único que pode nos trazer a paz. E você pode sentir Jesus agora pertinho de você. Ele diz que quando estiver 2 ou 3 reunidos em espírito e em verdade, eu estarei. Jesus está com você, ele te ama e eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você, em nome de Jesus, seja tocado agora. Senhor, nós queremos te dar graça, te agradecer. E eu peço que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa alcançar as pessoas que estão na live nesse momento, alcançar a cada vida, a cada coração, ó Pai. Senhor, aquele que está triste, aquele que está com depressão, aquele que está enfermo, aquele que está angustiado, aquele que está desesperado, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar. Pode todas as pessoas falharem conosco. O Senhor jamais falhará. O Senhor jamais nos abandonará. Nós queremos te agradecer por esse momento e eu quero te agradecer por cada vida que está aqui conosco nessa live. Visita eles. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa trazer uma cura, uma libertação, a tua salvação. Toque a cada um deles. Senhor, traz alegria, traz a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, Marcinho. Muito obrigada, viu? Quero agradecer novamente a presença do Marcinho. Foi uma live, assim, muito especial, né? Quem tá aí, acho que o pessoal também tava batendo palminha, né? Colocando, foi uma benção. Amei o poema, a reflexão. Obrigada mesmo por aceitar esse convite. E antes de a gente finalizar, fala de novo, Marcinho, do canal do Instagram. Quem não segue, segue lá o Marcinho para acompanhar as reflexões, os poemas que ele vai colocando. Divulga pra gente. Eu tenho um trabalho no Instagram, anota aí, @marcinhopoeta. Se você escrever isso, você vai me achar rapidamente, não tem segredo nenhum. Vai lá, participa do meu trabalho, me acompanha, compartilha. E se você quiser algum texto poético que eu quer que eu escreva alguma reflexão, me chama depois lá através do Marcinho Marcinho Poeta lá no Instagram. Me procure e a gente pode conversar. Eu quero fazer um trabalho, um texto lindo para você também. Ou para alguém que você queira presentear. Nossa, que bênção. Eu acho que eu vou encomendar já o meu, hein, o Marcinho. À vontade. Que bênção, é isso aí. Muito obrigada novamente, viu, Marcinho? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui com você. Um prazer estar aqui com você também. Um abraço para todos, um beijo para todos. E depois eu converso com vocês em particular. Um beijo, amo vocês. Isso Deus aí, abençoe. Isso aí, obrigada quem tá aqui até agora. Agora nós vamos fazer, para finalizar, nós vamos fazer o sorteio do Kit Conect na Bíblia. Então, da caneca e da Bíblia. Nós vamos sortear agora. Vamos lá. Nós tivemos 22 inscritos. A gente colocou aqui, ó. Vamos sortear. Vamos ver. Número 3. Será que é o Miguel? Você tá com o seu celular aí? Você consegue abrir pra gente o Instagram, Marcinho? Porque Vamos o meu ver. tá ali, ó, e o do André eu não tô conseguindo, ó. Vamos ver, Vamos ver. aqui. Ah, não, acho que eu consigo. Vamos ver aqui, ó. Aqui, Vê ó. aí, ó. Abre também. Vamos ver quem que é o número 3, hein?
Vamos lá. Vamos ver. Aqui. Vamos, E aí, ó, abre também. Vamos Vamos ver quem que é o número 3, hein? deixa eu abaixar. Abaixa o volume. Vamos lá. Isso aqui. Isso, vamos ver se a gente acha aqui. Deixa eu ver aqui. Tem alguém aí que já achou quem é o número 3? Aí a gente já fala. Ah, consegui aqui, ó. Vamos abrir. Tchan, 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 tchan. Quem é o número 3? Será que é o Miguel? Será que é a Patrícia? Gente, cadê o número 3? Não estou achando, hein? Alguém achou o número 3? Número 2 é a Patrícia. Quase, hein? Bateu na trave, Patrícia. É o Miguel Serão, número 3? Vamos ver. O Miguel colocou aí? O Miguel colocou, acho que ele se inscreveu ontem. Ai, vamos ver se foi o Miguel. Eu tô Sou procurando. eu, Eloá Santos Brito. A Eloá. Será que é a Eloá? Vamos ver aqui, ó. Número 4 é a Viviana. Gente, cadê o número 3? Tá difícil eu achar aqui, hein, o número 3. Que tá fora de ordem. Eu consigo pelo meu. Do André eu não tô conseguindo. 18, ó. Estamos chegando, hein? Não, a Patrícia falou que não é ela. Não é. Estamos quase chegando. Número 3, achei. Número 3 é a Josiane Matos 20. Então, Josiane, você ganhou o Kit Connect na Bíblia. A gente vai mandar para você. Parabéns, Josiane. Tá? Então, a Josiane, @Josiane Matos 20. Você é o número 3, a gente vai mandar, então, o Kit Connect na Bíblia para você. Parabéns, Josiane. Parabéns. E é isso aí, pessoal. A gente está finalizando, então, a nossa live. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, aqueles que vão assistir depois também. Compartilha essa live com um amigo, com alguém que está precisando, que gosta de poesia. E um grande abraço, um forte abraço a todos. E até a próxima live. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Abraço para todos. Tchau, boa noite. Boa tchau, tchau. noite.